Boa noite. Hoje à noite, nós vamos caminhar juntos por um lugar onde o tempo não tem pressa e os passos fazem menos barulho que uma xícara pousando no tatame. Imagine uma ruela escondida de Kyoto, cercada por lanternas de papel e sons quase apagados. Uma rua onde o silêncio é tão denso que você escuta seus próprios pensamentos tentando andar de meias. Se você estivesse mesmo aí, no escuro, sozinho, provavelmente já teria dado meia volta, pegado um táxi e perguntado se tinha McDonald's por perto. Mas por aqui está tudo sob controle. Você vai caminhar no seu ritmo, respirando fundo, ouvindo sons pequenos e prestando atenção nos detalhes que normalmente passariam batido. Então, antes de se acomodar, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal, mas só se você realmente gosta do que eu faço por aqui. Comenta aí de onde você está assistindo e que horas são agora. Agora apague as luzes e vamos juntos entrar nessa caminhada sem pressa. A primeira coisa que você sente não é algo que vê, mas o ar, leve, com um toque úmido de folhas recém-caídas e madeira antiga. O chão sob seus pés é feito de pedras irregulares, algumas cobertas de musgo. Você está na região de Higashiyama, onde o moderno ainda respeita o antigo, e onde certas ruas parecem guardar um tipo próprio de memória, mais próximo de poesia do que de história. Essa rua, em especial, não tem nome em placas. Ela simplesmente existe, uma passagem discreta entre duas casas de madeira com janelas cobertas por papel de arroz. No canto de uma delas, um vaso de cerâmica abriga uma única flor. Você não reconhece qual é, mas ela parece estar ali há séculos, como um detalhe esquecido por alguém que foi embora com calma. O som mais presente é o dos seus passos, que soam abafados, quase tímidos. E então você percebe, a cidade lá fora continua viva, claro, mas aqui dentro é como se o tempo tivesse diminuído o volume. Durante o período Edo, no século XVII, muitos artistas vinham a Kyoto para se afastar das guerras e das políticas. Era comum que poetas caminhassem pelas ruas mais silenciosas da cidade para observar, pensar e escrever. Um deles, cujos versos você talvez já tenha ouvido sem saber, é Kobayashi Issa. Ele escrevia haikais sobre sapos pulando, brisas distraídas e sensações que a maioria das pessoas nunca colocariam em palavras. Você continua andando e, sem perceber, começa a notar o mundo como ele talvez notasse. Uma folha grudada em uma pedra úmida, o som de água escorrendo por uma calha de bambu, o jeito como uma porta de madeira range com preguiça quando alguém lá dentro se mexe. Nada chama a atenção, mas tudo importa. Historiadores ainda discutem se algumas dessas passagens estreitas eram feitas para fins estratégicos ou se a arquitetura japonesa tradicional apenas nasceu de uma convivência mais orgânica com a paisagem e o fluxo natural das pessoas. O fato é, aqui, cada curva parece ter sido desenhada para ser sentida com os pés. À sua esquerda, uma cerca de bambu se curva levemente. Lá atrás, um jardim interno deixa escapar o som discreto de água correndo em um pequeno canal. Você quase escuta ou imagina um som de flauta vindo de uma casa distante, mas pode ser só o vento brincando. A luz que ilumina a rua vem de lanternas baixas, protegidas por molduras de madeira. Elas emitem uma luz quente, mais âmbar do que branca, mais lembrança do que iluminação. É um tipo de luz que não te mostra o caminho, mas te convida a ficar. E mesmo que você esteja andando, não sente que está indo a algum lugar. A caminhada em si é o destino. Você se aproxima de uma ponte de pedra que atravessa um riacho tão raso que mal se mexe. Na água, pequenas folhas boiam como se tivessem decidido tirar uma soneca antes de continuar flutuando. E ali, sobre a mureta da ponte, há uma pequena inscrição esculpida, já quase apagada pelo tempo. Não é uma placa, é só um haikai antigo. Ao cruzar a ponte, o silêncio também atravessa. Chuva no bambu.
Talvez seja de Issa, talvez não, mas a sensação de leitura é dele. Você sorri com a simplicidade, com a delicadeza que esse tipo de poesia oferece. É como um aperto suave de alguém que entende você sem dizer muita coisa. Logo após a ponte, você nota uma loja de chá fechada. Mas mesmo sem estar aberta, ela mantém o tatame visível pela porta de correr entreaberta e um conjunto de chás antigos repousa em silêncio. Você sente vontade de parar, mas não para. Sente sede, mas não de chá. Talvez esteja com sede de sossego, e isso sim está em todo lugar por aqui. Você continua caminhando, agora mais lento. A rua não muda muito, mas você muda. Sua respiração está mais profunda, seus ombros mais baixos, seu olhar menos apressado. Você sente que está acompanhando alguém, não literalmente, mas a presença de quem passou por ali antes ainda está impressa no chão, como se a rua tivesse memórias embutidas nas pedras. Não há falas, não há explicações, só há a rua e você, e essa espécie de poesia invisível que vai se desenrolando a cada passo. Você continua andando devagar, como se os pés tivessem aprendido uma nova linguagem. Cada passo não é só movimento, é observação. E nessa rua silenciosa de Kyoto, até o tempo parece estar prestando atenção. À sua frente, o caminho faz uma leve curva. É o tipo de desvio que não foi projetado por arquitetos, mas moldado por séculos de passos cuidadosos. A rua aqui é um pouco mais estreita, as construções mais próximas entre si, e as sombras mais longas, mesmo com a luz ainda suave. Uma porta de madeira entreaberta revela um quintal interno, daqueles que só existem no Japão, simples, mas absolutamente preciso. 2 pinheiros esculpidos pelo vento e pelo jardineiro coexistem com uma bacia de pedra, onde a água pinga em intervalos irregulares. O som parece aleatório, mas logo você percebe. Ele tem um ritmo, como um poema que só você está escutando. O poeta Issa costumava caminhar por ruas como essa, não com intenção, mas por impulso. Ele era um observador, quase um colecionador de momentos minúsculos, como quando escreveu: "Um mundo de sofrimento, sim, mas mesmo assim, flores de cerejeira." Esse tipo de olhar, de ver o mundo sem tentar consertá-lo, parece ter se impregnado nessas pedras. Não é que você esteja seguindo os passos dele literalmente, mas é como se ele tivesse deixado uma forma de olhar, e agora ela estivesse sendo emprestada a você. À sua direita, uma escadaria antiga leva um pequeno santuário. Não há turistas, não há barulho, nem mesmo sinos. Só o som dos seus próprios sapatos raspando nas pedras. E acima, uma árvore cujos galhos se curvam sobre a escada, formando uma espécie de arco natural. Você não sobe, mas também não ignora. Fica ali, parado, olhando. Porque nessa rua, olhar também é um tipo de movimento. Historicamente, esses pequenos santuários espalhados por Kyoto serviam para acolher os deuses locais, ou kami, como são chamados. Às vezes, uma família inteira cuidava do mesmo santuário por gerações. E muitos deles eram dedicados a aspectos específicos da natureza: o vento, a chuva, a colheita, até mesmo a travessia segura de uma rua. Historiadores ainda discutem o quanto disso era espiritual e quanto era apenas uma maneira elegante de conviver com o imprevisível. Você continua. Agora o chão muda um pouco. As pedras ficam menores, mais ajustadas entre si. A rua parece ter sido cuidadosamente varrida, como se alguém tivesse passado minutos antes de você chegar, só para garantir que a primeira folha caísse no lugar certo. Aliás, ela cai mesmo. Uma folha só, amarela, lenta como uma nota final de piano. Você sorri. Ela aterrissa perfeitamente sobre uma pedra oval e fica ali, imóvel. Cena encerrada. Você dobra outra curva. À frente, uma lojinha, fechada, claro.
Mas através das janelas de madeira translúcida, você enxerga silhuetas de objetos antigos. Pincéis, tinteiros, leques decorados, pequenos bonecos de porcelana. É uma loja de caligrafia tradicional. Não vende muito, não precisa. Ela está ali como se fizesse parte do tecido da rua. Uma dessas lojas que mais parece um sussurro do que um negócio. Você se aproxima da vitrine. Um papel está pendurado, escrito à mão. Nele, um haikai. Quando o pincel para, o papel escuta melhor. Início do outono. Você lê, respira e sente o mundo desacelerar mais um pouco. Um casal de idosos passam por você em silêncio, acenando gentilmente. Eles não parecem surpreendidos com sua presença ali, como se soubessem que essa rua só aparece para quem não está procurando nada. Mais adiante, você cruza com um canal estreito. A água corre sobre uma grade de bambu trensado. Um peixe solitário desliza com tanta tranquilidade que parece mais um pensamento do que um animal. O ar está mais fresco aqui. Você passa os dedos na superfície de uma cerca úmida de madeira e sente o tempo ali também. Umidade de décadas. É quase como tocar um pedaço de história que decidiu não virar museu. Ali perto, uma casa com varanda. No degrau, um par de sandálias tradicionais, soltas, como se alguém tivesse entrado e esquecido de voltar. Você imagina quem seria. Talvez uma senhora que fez chá verde, sentou no tatame e adormeceu escutando o vento nos pinheiros. Nada acontece, mas tudo está acontecendo. Um gato surge do nada. Ele atravessa seu caminho com aquele andar despreocupado de quem conhece todos os segredos da vizinhança. Ele para, te olha, com aquele olhar de "você ainda não entendeu, né?" Depois vira e desaparece entre as sombras da lateral de uma casa. Gatos sempre em modo zen e sempre julgando a gente, né? Você para um pouco, se encosta em uma mureta baixa de pedra. À sua frente, uma cerejeira seca, sem folhas, mas ainda bonita. Talvez mais bonita assim, nua. Ela não tenta impressionar, apenas existe. Você se dá conta de como a beleza aqui não está nas cores ou nas formas, mas na pausa, no intervalo, no respiro entre uma coisa e outra. Se isso estivesse aqui, provavelmente não diria nada. Apenas abriria um caderno e anotaria alguma observação sobre o barulho que seus passos fazem quando você muda de ideia. E mesmo sem falar, você começa a entendê-lo. A rua se estreita de novo. As lanternas ganham um tom mais alaranjado. O céu escurece devagar, como se alguém estivesse abaixando um dimmer muito lentamente. Você sente o mundo se dobrando para dentro, mas não como quem fecha, como quem se recolhe. E você caminha. Não porque precisa chegar, mas porque continuar parece ser a forma mais bonita de agradecer pelo que viu. A rua se abre um pouco agora, como se estivesse oferecendo um pequeno descanso para os olhos e para os pés. Você percebe uma casa de chá adormecida no tempo, com aquele ar de quem nunca fechou, só resolveu fazer uma pausa mais longa. A entrada é marcada por uma cortina Noren desbotada, balançando levemente com o vento. O tecido já foi vermelho, talvez, mas agora é um tom discreto entre ferrugem e silêncio. Você se aproxima. A madeira sob seus pés range como um velhinho espreguiçando. O aroma que vem da porta entreaberta é puro aconchego. Folhas de chá tostadas, um leve toque de carvão e aquele cheiro morno de tatame aquecido pelo sol. É como entrar em uma lembrança boa da infância, mesmo que você nunca tenha estado aqui. Não há atendentes, nem vozes, mas o espaço está arrumado, como se alguém estivesse prestes a servir. Uma chaleira repousa sobre o irori, o pequeno fogareiro embutido no chão, e ao lado, 2 tigelas de cerâmica esperam com paciência budista. Você não se senta, fica só na entrada, como se invadir o silêncio fosse crime federal.
A cerimônia do chá, ou chá-no-yu, é uma das artes mais refinadas da cultura japonesa. Ela não é só sobre beber chá, é sobre o gesto, o tempo, a atmosfera, o respeito. Cada movimento tem peso, cada pausa tem intenção. No período Edo, os mestres do chá chegavam a treinar durante décadas só para aprender a dobrar o pano com a elegância certa. Historiadores ainda discutem se a cerimônia era uma forma de resistência simbólica à pressa do mundo exterior ou se apenas refletia o apreço japonês pela ordem e pela imperfeição natural. Talvez as duas coisas, talvez nenhuma. Talvez seja só uma desculpa muito bem estruturada para sentar, respirar e não abrir o WhatsApp por 30 minutos. Você observa o interior da casa. Em uma das paredes, um kakemono, um pergaminho vertical, traz um ideograma pintado com pincel largo. Você não sabe ler, mas sente que a palavra não quer ser lida e sim sentida. Algo como vazio ou espera. Logo abaixo, um arranjo floral simples, 3 galhos, uma única folha verde e uma flor branca quase invisível. Nada chama a atenção e, por isso, tudo chama. Lá fora, um vento leve sopra folhas secas contra a varanda. O som é tão delicado que parece ensaiado. Você fecha os olhos por um momento e deixa que o ambiente te envolva. O tempo aqui tem outro ritmo. Ele não passa, ele respira. Você decide continuar andando. De volta à rua, o sol começa a se inclinar. Não está anoitecendo ainda, mas a luz mudou, está mais oblíqua, dourada, daquele tipo que pinta as coisas com nostalgia. À sua frente, uma sequência de pequenas lojas de artesanato. Cada uma parece mais uma extensão da casa de alguém do que um comércio propriamente dito. Em uma vitrine modesta, você vê bonecos de madeira pintados à mão, enrolados em tecidos florais. A loja seguinte exibe pincéis de caligrafia com cabos de bambu, alguns ainda com manchas de tinta seca, como se tivessem acabado de terminar uma frase importante. Você não entra em nenhuma delas, não porque não quer, mas porque a rua inteira já parece uma exposição de delicadeza. À esquerda, há um espaço coberto, onde pequenas mesas de madeira descansam sob lanternas. Algumas estão vazias. Em uma delas, 2 senhores compartilham uma garrafa de saquê e olham para o chão como quem contempla a conversa mais importante do dia. Nenhuma. Você passa e escuta fragmentos, riem baixinho, uma piada sobre chuva, talvez, ou sobre lembranças que mudam de forma com o tempo. Você vira uma esquina e sente o aroma de algo doce no ar. Vindo de uma pequena doceria, um cheiro de anko, pasta de feijão vermelho e mochi recém-preparado se mistura ao ar frio. No vidro, uma travessa com o agashi, os doces tradicionais japoneses que mais parecem esculturas. Cada um representa uma estação, uma emoção ou até mesmo um silêncio. Você lembra de já ter experimentado um e pensar: isso é bonito demais para comer, mas depois comeu e valeu a pena. Enquanto caminha, você nota como tudo nessa rua parece feito para desacelerar o olhar. Nenhuma vitrine grita, nenhuma placa pisca. Cada detalhe convida à pausa. E quanto mais devagar você anda, mais coisas surgem. Como se o mundo tivesse um modo secreto que só se revela para quem não está com pressa. Você chega a um pequeno pavilhão de madeira com bancos baixos, decide sentar. Dali, dá para ver uma viela ainda menor, quase escondida, onde roupas secam em varais discretos. Um gato branco observa de uma sacada. Ele não pisca, você pisca por ele. À sua frente, uma senhorinha varre folhas com uma vassoura de palha. O gesto é calmo, circular, quase coreografado. Ela te vê, acena com um sorriso quase imperceptível e continua. Como se limpar a rua fosse parte do ritual diário de manter o mundo em equilíbrio. Você pensa em como cada pessoa que vive aqui, mesmo sem perceber, colabora com a poesia do lugar.
Um detalhe aqui, um gesto ali, tudo soma, tudo sustenta esse silêncio gentil que envolve a rua como um cobertor. E você percebe que não precisa entender tudo, não precisa decifrar. Essa caminhada não é um enigma, é uma pausa, uma travessia. Ao se levantar, você sente os músculos mais soltos, as ideias menos barulhosas, a pressa menos convincente. A rua continua à sua frente, como um convite. E você aceita. A luz do fim da tarde agora se filtra entre galhos finos e telhados de madeira com telhas curvas. A rua parece se estreitar mais uma vez, mas ao invés de se sentir comprimido, você sente como se estivesse sendo guiado, como se o próprio caminho estivesse ajustando a paisagem ao seu ritmo. À frente, os tons de vermelho começam a surgir, intensos e repetidos, como um sussurro visual. Portões Torii. Você já viu imagens deles, aqueles arcos icônicos dos santuários shintoístas, mas aqui, no meio de uma passagem estreita, alinhados em sequência, eles ganham outra vida. Um após o outro, formando um túnel de madeira vibrante, quase hipnótico. Você respira fundo antes de atravessar e percebe que ali, mesmo sem ninguém ao redor, há um tipo diferente de presença. Não espiritual, não mística, mas histórica. Os Torii marcam a transição entre o mundo comum e o sagrado. E mesmo que você não siga nenhuma crença específica, algo muda quando você passa por baixo deles. O som muda, seus passos mudam, até o ar parece mais limpo. Cada arco é sustentado por colunas de madeira espessa, pintadas de um vermelho levemente gasto. Alguns têm inscrições em preto, outros carregam musgo na base, como se a natureza estivesse reclamando devagar aquilo que um dia emprestou. A cada portão atravessado, você sente como se estivesse deixando uma camada para trás, distrações, pressas, notificações mentais. E o que fica é uma leveza curiosa. Esses portões são parte de uma tradição que remonta a mais de 1000 anos. Muitos foram erguidos como oferenda por comerciantes e famílias que buscavam proteção, prosperidade ou simplesmente queriam agradecer por algo que não sabiam nomear. Os historiadores ainda debatem a origem exata do Torii. Alguns acreditam que a estrutura veio da Índia, outros apontam para influências chinesas. Mas o Japão deu a eles um significado único, passagem e permanência ao mesmo tempo. Você nota como os portões projetam sombras geométricas no chão. Linhas que se cruzam, se repetem, se deslocam conforme a luz diminui. Parece um quadro minimalista em movimento, e você está dentro dele. Um grupo de folhas dança à sua frente, girando no ar antes de pousar com leveza. Lá atrás, você ouve o som de sinos distantes, provavelmente de um templo ou de uma bicicleta. É difícil saber. Os sons aqui não se explicam, apenas chegam e depois vão embora. Ao fim da fileira de Torii, você encontra uma pequena praça de pedra. No centro, uma fonte feita de bambu. Uma peça longa e oca, sustentada sobre um balde, onde a água escorre lentamente. Quando enche, ela tomba com um estalo suave, Shishi-odoshi. O nome significa assustador de cervos. Era usado em jardins para espantar animais, mas hoje espanta apenas o tédio. Aquele som de madeira batendo contra a pedra em intervalos calmos é talvez um dos sons mais zen do planeta. Você se aproxima, abaixa-se um pouco e molha as mãos com a água fresca. Ela escorre entre seus dedos como se lavasse algo que você nem sabia que estava carregando. Você não faz ideia de quem colocou essa fonte aqui, mas agradece mesmo assim. Do outro lado da praça, um mural de ema, aquelas plaquinhas de madeira onde pessoas escrevem desejos e preces, decoram a parede. Você lê algumas. Um desejo por saúde, um agradecimento por ter passado na faculdade, um pedido de coragem para mudar de cidade. E um rabisco de criança, que provavelmente não diz nada, mas ainda assim está cheio de intenção.
Você não escreve nada, mas só pensa. E parece que é o suficiente. Continuando, você entra em uma nova parte da rua, onde a vegetação parece tomar mais espaço. Arbustos bem cuidados delimitam o caminho e cerejeiras dormem sem pressa. Mesmo fora da época de flor, elas têm presença. Os galhos retorcidos, como pincéis usados em excesso, criam silhuetas que dançam nas paredes conforme o sol se despede. Você para diante de uma escultura de pedra meio coberta por era. Uma raposa ou talvez um cão. Essas pequenas estátuas são comuns nos santuários, chamadas de Komainu ou Kitsune, dependendo da simbologia. Sempre protegendo, sempre observando. Mas esta em particular parece mais relaxada. Como se dissesse, vai com calma, tá tudo certo. Você sente o cheiro de madeira aquecida vindo de uma casa próxima, e logo depois um aroma de incenso. Não o tipo forte que arde o nariz, um incenso leve, quase translúcido, como se o cheiro estivesse vindo de uma lembrança e não de um objeto. Isso acontece muito em Kyoto. Às vezes, você vira uma esquina e a cidade inteira muda de perfume. Você caminha por um corredor coberto, com lanternas penduradas de forma ritmada. Elas balançam suavemente, algumas ainda acesas, outras já apagadas. Uma senhora sai de casa e estende um lençol, com o cuidado de quem dobra uma página de diário. Ela te olha por um segundo e sorri. Um sorriso pequeno, mas que dura mais do que o necessário. Você devolve o gesto, e nesse breve momento de troca silenciosa, percebe que há algo reconfortante em estar onde não se espera nada de você. Uma criança passa correndo, perseguindo um carrinho de madeira que range. Um cachorro acompanha atrás, distraído. Nenhum deles olha para você. Eles estão ocupados vivendo uma vida tão calma que poderia ser contada em haikais. E então você nota, não houve nenhuma grande revelação, nenhuma lição explícita, nenhuma frase de efeito. Só o acúmulo de gestos pequenos, o som dos seus passos, a sombra dos portões, o leve estalo do xixi odoshi. E isso, no fim das contas, é tudo que essa rua quer te mostrar. Os degraus começam discretos, como quem pede licença. Você os nota logo após uma curva suave, coberta por cascalho branco e folhas que parecem ter caído em posições ensaiadas. Eles sobem colina acima, sem pressa, feitos de pedra irregular, cobertos em partes por musgo e pequenas rachaduras do tempo. Você para na base e olha para cima. Não dá para ver o fim. Mas a vista não parece te desafiar. Ela apenas convida. Você começa a subir. Não rápido. Seus pés encontram o ritmo natural do lugar. Subir aqui é menos sobre chegar ao topo e mais sobre o que se ouve no caminho. O som dos seus passos, o sopro da brisa entre os pinheiros, o leve estalar dos galhos secos sobre o vento. Há algo de reconfortante em escutar o mundo funcionando sem você precisar dizer nada. Ao lado dos degraus, placas de madeira esculpidas, chamadas ema, aparecem fixadas em árvores, penduradas por pequenos barbantes. Cada uma carrega um desejo, um nome, uma oração. Algumas são bem antigas, a tinta já apagada pelo tempo, mas mesmo assim continuam ali, como quem ainda aguarda espaço para a esperança. Um dos desejos diz que eu tenha coragem de me despedir. Outro apenas que ela leia isso um dia. Você sobe mais um pouco. A respiração muda, o corpo aquece, mas a mente se acalma. Algo curioso, considerando que em outros contextos, escadas são inimigas juradas do sossego. Aqui é o contrário. Cada degrau é um tipo de pensamento que você deixa para trás. A cerca de madeira que acompanha o caminho se curva com suavidade, seguindo a topografia do terreno. De vez em quando, há uma pequena abertura entre as árvores que revela a cidade abaixo. Kyoto parece distante, em silêncio, com seus telhados alinhados como um origami gigante. Você reconhece o Kiyomizu-dera ao longe, mas ele é só um contorno.
O que importa agora é onde você está. Historicamente, esses caminhos de subida a templos ou santuários não eram pensados apenas como acesso físico. Eles representavam jornadas interiores. Subir significava se elevar, não no sentido de superioridade, mas de foco, de consciência. E mesmo que você não tenha planejado nenhuma reflexão hoje, ela vai surgindo, simplesmente porque o ambiente oferece espaço para isso. A certa altura, você vê uma jovem sentada num dos degraus, escrevendo num caderno. Ela não levanta os olhos, não parece notar você. E tudo bem. Ela está no tempo dela, assim como você está no seu. Há algo bonito em dividir um lugar com estranhos sem precisar se apresentar. Mais acima, pequenas cordas com sinos amarrados balançam com o vento. Eles não soam como sinos europeus, pesados e cerimoniais. São leves, quase tímidos. Você se aproxima de um e o escuta de perto. O som é agudo, puro, como se ecoasse dentro do seu peito em vez do ar. Logo depois, um santuário se revela entre as árvores. Nada grandioso, simples. 2 lanternas de pedra, uma estrutura de madeira escura e um altar com oferendas discretas, frutas, flores, uma garrafinha de saquê. Você tira os sapatos e sobe na plataforma de madeira polida pelo tempo. Ali, alguém deixou uma pequena fita presa a uma viga com um poema. Só isso. Mesmo o vento, quando sopra devagar, deixa marcas na água. Você respira fundo e sente que entendeu o que ele quis dizer, não com palavras, mas com o corpo. O silêncio aqui é diferente. Não é ausência, é preenchimento. Como se cada canto guardasse não ecos, mas pausas cuidadosamente colocadas. Historiadores costumam dizer que os templos menores de Kyoto são mais reveladores do que os grandes, menos visitados, mais íntimos, mais centrados na convivência entre natureza e arquitetura. Nesse em especial, há uma harmonia entre tudo. Você, o chão, as árvores, o vento. Tudo está bem. Você se senta em um dos bancos baixos e observa o entorno. Um senhor varre lentamente as folhas da entrada do templo. Ele parece parte da paisagem. Nada nele é apressado, nem seu gesto, nem sua expressão. Ele limpa como quem escreve um poema, e você o assiste como quem um lê. Atrás do templo, uma pequena trilha de pedras leva a uma área com placas de madeira fincadas no chão, semelhantes a lápides, mas sem data ou nome, apenas palavras. Provavelmente versos, provavelmente mensagens que ninguém além de quem escreveu entenderia por completo. E mesmo assim, você se comove. Você toca uma delas. A madeira está fria, umidade recente. O cheiro da terra sobe como perfume natural. Você pensa que esse lugar não é feito para fotos, é feito para lembrança. Descendo, com o corpo mais solto e a mente mais leve, você nota como até a gravidade parece agir com gentileza. Os degraus antes discretos agora parecem cúmplices. Cada pedra, uma pequena vitória. Cada folha que cai, uma distração que se despede. Quando você volta à rua principal, o céu está mais pálido, azul desbotado de fim de tarde. As sombras cresceram, mas em vez de parecerem ameaçadoras, elas formam desenhos suaves nas paredes e no chão, como se a luz tivesse deixado uma dedicatória. Um sino de bicicleta toca ao longe. O cheiro de sopa quente escapa por uma janela de papel. E em algum lugar, alguém toca uma nota longa em uma flauta japonesa, talvez uma shakuhachi, que soa mais como um sopro do que uma melodia. Você olha para trás para os degraus que acabou de descer. Eles continuam ali, firmes, imutáveis. Mas você, de alguma forma, não é mais o mesmo. O ar começa a esfriar suavemente, como quem se despede com um abraço leve. Você continua pela rua, agora ladeada por pequenas lojas que parecem ter sido construídas para resistir ao tempo. E, de fato, resistem. Algumas têm portas de correr de madeira, outras janelas de papel que tremem com o vento, mostrando sombras que brincam de esconde-esconde.
A luz do crepúsculo mergulha tudo numa paleta de tons terrosos e dourados, como se a rua inteira estivesse vestida para um jantar à luz de velas. Você sente um cheiro tênue de incenso, misturado com o aroma doce de yatsuhashi, o doce tradicional de Kyoto, feito de canela e arroz, que parece flutuar em direção às suas narinas desde uma confeitaria escondida. Você decide entrar, não porque está com fome, mas porque o lugar parece guardar histórias. O interior é pequeno, com prateleiras baixas onde doces delicados estão expostos como joias. Um senhor idoso, com um avental impecável, trabalha pacientemente atrás do balcão. Ele sorri com a serenidade de quem já viu muitas estações passarem e sabe que o tempo é um aliado, não um inimigo. Enquanto observa, ele conta que o yatsuhashi é uma das mais antigas especialidades de Kyoto, criado para ser levado pelos peregrinos que visitavam os templos da cidade. Historiadores apontam que seu nome vem do nome de uma ponte, Yatsuhashi, e que o doce simboliza a ligação entre o mundo terreno e o espiritual. O curioso é que, embora a receita tenha se mantido por séculos, hoje existem versões de todos os tipos, com chá verde, morango, até chocolate, para a surpresa dos puristas. Você compra um pedacinho e, ao provar, sente o equilíbrio perfeito entre doçura e especiarias, textura macia e aroma delicado. Não é só um doce, é uma cápsula do tempo. Uma conversa com o passado que você pode mastigar e saborear. O senhor se afasta para atender outro cliente e você fica ali, refletindo. Ele parece uma ponte entre as gerações, e você se pergunta quantas histórias não estão guardadas nas paredes silenciosas dessa loja. Na rua, uma família passa com um carrinho de bebê. O bebê emite pequenos sons curiosos enquanto observa as lanternas, que começam a se acender, pontilhando a rua com luzinhas amareladas e tremelusas. Ali perto, um artista local está sentado numa pequena banca, esculpindo uma peça de madeira com mãos hábeis e precisas. Ele sorri para você e oferece um pedaço de madeira para sentir o cheiro fresco do cipreste, que ele usa para suas obras. Ele explica que o cipreste de Kyoto é conhecido por seu aroma calmante e por sua resistência à umidade, o que o torna perfeito para trabalhos artesanais que precisam durar gerações. Historiadores de arte comentam que o artesanato de Kyoto é uma manifestação viva do espírito da cidade, uma combinação de tradição, paciência e amor pelo detalhe. Debates acadêmicos giram em torno de como o artesão contemporâneo pode manter essa tradição viva sem perder a inovação. E ali está um homem que parece ter encontrado o equilíbrio perfeito. Você se despede com um aceno e continua caminhando. Agora, a rua parece envolver você numa espécie de abraço aconchegante. Você nota o som distante de risos contidos e passos leves, talvez turistas que descobrem esse lugar pela primeira vez, talvez moradores que apreciam a calmaria depois de um dia longo. Uma pequena livraria artesanal chama sua atenção. A fachada é de madeira escura, com caracteres dourados que brilham sob a luz das lanternas. Dentro, livros antigos de poesia, caligrafia e história japonesa estão organizados com cuidado. Você folheia um deles e encontra versos de Matsuo Basho, o poeta do século XVII que popularizou o haikai. Historiadores literários discutem até hoje sobre a influência de Basho na poesia japonesa e mundial, especialmente na forma como ele capturava a simplicidade e a profundidade da natureza. Dizem que ele caminhava horas a fim para compor seus versos, encontrando beleza naquilo que muitos deixariam passar. Você fecha o livro com um suspiro leve e pensa em como essa rua é um convite constante para desacelerar e perceber. Um convite para sentir, não só ver, para ouvir, não só escutar. O céu está quase escuro, mas a rua ainda está viva, cheia de pequenas luzes, aromas e histórias sussurradas. Você sabe que, por mais que queira continuar andando, em algum momento precisará voltar. Mas por enquanto, você apenas caminha, aproveitando cada passo, cada respiração, cada instante.
A rua começa a se estreitar novamente, quase como se estivesse te guiando para um segredo bem guardado. As casas agora têm um toque diferente, mais antigas, com telhados baixos e paredes de madeira que parecem absorver toda a luz restante do dia. Você sente uma familiaridade estranha, como se já tivesse visto esse lugar em sonhos ou numa foto antiga de família que nunca teve. Entre as casas, um pequeno jardim chama sua atenção. Não é grandioso, mas é o tipo de jardim que fala com calma. Pedras cuidadosamente posicionadas, um pequeno lago que reflete o céu ainda azul escuro e uma ponte vermelha arqueada, que parece saída de um conto. A água está tão parada que parece um espelho perfeito, quebrado apenas quando um peixe nervoso rompe a superfície com um pequeno salto. Você se aproxima do jardim, senta numa pedra baixa e deixa o silêncio falar por um tempo. A brisa traz o cheiro suave da terra molhada e das flores noturnas que começam a abrir. Você ouve um som quase imperceptível, o croquitar distante de um grilo, o farfalhar das folhas e a batida leve de um tambor ao longe, talvez de uma cerimônia que você nem imagina. Historiadores de jardins japoneses explicam que esses espaços são construídos para serem miniaturas do universo, onde cada pedra e cada planta tem um significado. Alguns dizem que esses jardins são reflexos de uma filosofia profunda, o equilíbrio entre o que é natural e o que é criado pelo homem. Outros afirmam que são apenas formas de criar beleza e paz para quem os observa. A verdade, como sempre, está em algum lugar no meio. Você percebe uma velha senhora perto do portão do jardim, que parece cuidar das plantas com uma atenção quase religiosa. Ela olha para você com um sorriso gentil e acena, convidando sem palavras para que aproveite o momento. Você agradece com um leve aceno e respira fundo, sentindo que cada inspiração aqui é um pequeno renascimento. Levanta-se e continua seu caminho. Logo à frente, um café escondido entre as casas. A fachada é simples, com lanternas vermelhas penduradas na entrada. Você abre a porta e é recebido por um aroma de café fresco misturado com chá de jasmim. O interior é pequeno, com mesas de madeira rústica e luzes amarelas baixas. Um homem de meia idade está atrás do balcão, preparando um café com atenção quase meditativa. Você pede um café, não tão forte, apenas o suficiente para esquentar as mãos e o espírito. Enquanto espera, observa as prateleiras, livros, pequenos objetos de arte e algumas fotos antigas da rua. O dono do café percebe seu interesse e comenta que aquele lugar é um ponto de encontro para artistas e escritores locais, que buscam inspiração no silêncio e na história da rua. Você sorri, pensando que a rua inteira parece um convite para histórias, para serem contadas, vividas e lembradas. Quando o café chega, o aroma encoraja você a desacelerar ainda mais. Você toma um gole e sente o calor se espalhar pelo corpo, um conforto simples e genuíno. Enquanto bebe, um velho poeta entra no café. Ele carrega um caderno surrado e um sorriso tranquilo. Sem dizer uma palavra, ele se senta numa mesa próxima e começa a escrever. Você observa suas mãos moverem-se com delicadeza, como se cada palavra fosse um suspiro. Historiadores literários lembram que Kyoto sempre foi um centro para poetas, especialmente durante o período Edo, quando a cidade floresceu culturalmente. Matsuo Basho, o poeta que você viu nos livros, costumava caminhar por ruas como essas, encontrando versos nas coisas mais simples. Você sente uma conexão sutil com aquele homem, como se por alguns momentos estivesse caminhando com um poeta do século XVII. O tempo parece desacelerar ainda mais. Lá fora, as lanternas balançam suavemente.
Você pensa em quantas histórias ainda estão por vir, quantos passos ainda restam nesta caminhada tranquila. E por um momento, tudo parece exatamente como deveria ser. Você sai do café com o coração um pouco mais leve e a mente mais tranquila. A rua agora está quase toda banhada pela luz suave das lanternas, que lançam sombras longas e dançantes nas paredes de madeira. A atmosfera é calma, quase como se a própria cidade tivesse decidido desacelerar para você. Enquanto caminha, seus pés encontram uma antiga ponte de madeira sobre um pequeno canal. A água corre calma, refletindo as luzes da rua e as estrelas que começam a aparecer no céu. Você para no meio da ponte, olhando para baixo, e percebe o reflexo das lanternas criando um espetáculo quase mágico na superfície da água. Ali perto, você nota uma pequena tenda de chá tradicional, aberta e convidativa. Um aroma doce de chá verde e biscoitos recém-assados escapa para a rua, misturando-se com o frescor da noite. Você entra e um senhor de rosto sereno lhe dá as boas-vindas com um leve aceno de cabeça. O interior da casa de chá é simples e acolhedor, com tatames no chão e portas de correr de papel que se abrem para um jardim minúsculo. Você senta-se em almofadas macias e observa o ritual cuidadoso com que o chá é preparado. Cada gesto é preciso, como uma dança silenciosa que reverencia o momento presente. Historiadores afirmam que a cerimônia do chá, ou chá no yu, é mais do que apenas beber chá. É uma prática que reúne estética, filosofia e hospitalidade, refletindo valores profundos da cultura japonesa. O ritual foi refinado durante o século XVII, exatamente na época do poeta Basho, reforçando a ideia de que arte e vida andam lado a lado. Enquanto saboreia o chá, você sente uma calma profunda que parece dissolver qualquer resto de cansaço. O senhor da casa de chá compartilha com um sorriso discreto que o segredo está na atenção plena, estar completamente presente em cada momento, por mais simples que pareça. Depois da cerimônia, você continua a caminhada, agora pelas ruelas menores, aquelas que quase ninguém conhece. As casas ficam ainda mais próximas umas das outras, com lanternas de papel penduradas em cordas e varais de roupas que balançam suavemente ao vento. Você passa por uma pequena livraria de antiguidades, onde as páginas amareladas parecem guardar o peso de muitas histórias. Um senhor com óculos redondos lhe observa com curiosidade, e você sente que ele sabe o que você busca. Talvez seja o sentimento de estar conectado a um tempo que, embora distante, parece estranhamente familiar. Você lembra que historiadores ainda debatem sobre a influência das ruas antigas de Kyoto na formação da identidade cultural japonesa. Alguns dizem que a preservação desses locais é essencial para manter viva a memória da cidade. Outros argumentam que a cidade precisa continuar mudando para sobreviver. Mas, andando aqui, fica claro que essas ruas são, acima de tudo, um diálogo entre o passado e o presente. Você sente o peso e a leveza desse diálogo enquanto caminha. A noite segue silenciosa, confortável, com o ritmo dos seus passos sincronizado ao da cidade. A cada esquina, uma nova surpresa, um carrinho de chá, um artista esculpindo um poema rabiscado numa parede de madeira. E você continua, sabendo que essa caminhada é mais do que um passeio, é uma imersão na alma de Kyoto, na essência do tempo. Você sente a temperatura cair um pouco mais enquanto a noite avança, o ar ficando mais fresco e revigorante. A rua se transforma lentamente em um corredor de silêncio profundo,
interrompido apenas pelos passos calmos dos poucos transeuntes noturnos e pelo suave murmúrio do vento entre as árvores. Seguindo adiante, você encontra uma pequena loja de lanternas feitas à mão. A vitrine está iluminada por dezenas de lanternas coloridas, cada uma com um desenho delicado ou um kanji pintado à mão. O artesão, um homem calmo e sorridente, está sentado dentro, finalizando a montagem de uma lanterna, com a paciência de quem pratica um ofício sagrado. Ele conta que a arte da lanternagem é antiga, remontando a tempos em que a luz era um bem precioso, e cada lanterna não era apenas uma fonte de iluminação, mas um símbolo de esperança e proteção. Historiadores afirmam que, durante o período Edo, lanternas eram usadas em festivais para guiar os espíritos dos ancestrais, mas no mundo moderno elas servem mais para criar atmosferas e despertar memórias. Você observa cada lanterna, admirando a mistura de cores e sombras que projetam quando acesas. Uma delas tem o desenho de uma carpa koi, símbolo de perseverança e coragem, talvez um lembrete sutil para continuar sua própria jornada, passo a passo. Enquanto conversa com o artesão, você se lembra do poeta Matsuo Basho, que acreditava que a simplicidade era a chave para a beleza. Historiadores ainda debatem se ele escrevia para si mesmo ou para o mundo, você pensa, mas talvez a resposta não importe, pois a beleza está em como seus versos tocam cada um de nós de forma única. Deixando a loja, você sente que a luz das lanternas ficou com você, como uma companhia silenciosa no escuro. A rua agora se estreita ainda mais, com casas tão próximas que parecem sussurrar segredos uns aos outros. Em um beco, você encontra um velho banco de madeira, perfeito para uma pausa. Sentando-se, você observa o céu acima, onde as estrelas começam a aparecer com mais intensidade, como pequenos farões que guiam os viajantes da noite. Enquanto está ali, um som suave de shamisen, um instrumento de cordas tradicional japonês, ecoa ao longe, vindo de uma casa próxima. A melodia é tranquila, quase hipnótica, envolvendo você numa sensação de paz profunda. Você fecha os olhos por um momento, deixando-se levar pela música e pela quietude. É incrível pensar que séculos atrás, pessoas como você já caminhavam por essas mesmas ruas, sentindo a mesma brisa, ouvindo sons semelhantes, talvez até ouvindo os mesmos instrumentos. O debate acadêmico que surge na sua mente é o mesmo que já foi discutido muitas vezes. Como preservar a essência de lugares tão antigos num mundo que muda tão rápido? Como garantir que a alma da cidade não se perca em meio ao progresso? Mas aqui, no silêncio da noite, com o som do shamisen no ar, essa questão parece distante, quase irrelevante. O que importa é o momento presente, a caminhada, a conexão. Você respira fundo, sentindo que apesar do silêncio da rua, a vida pulsa forte em cada pedra, em cada sombra, em cada nota que se perde no vento. Você se levanta, pronto para seguir adiante, sabendo que o fim da caminhada está próximo, mas que as histórias e sensações dessa noite vão continuar com você, mesmo depois que as luzes se apagarem. Você avança agora pelos últimos metros da rua, onde o silêncio é quase absoluto, e a sensação de estar em um mundo à parte se torna ainda mais intensa. As casas, pequenas e humildes, exibem a simplicidade perfeita de quem sabe que não precisa de excessos para encantar. As lanternas penduradas oscilam suavemente, projetando sombras que parecem dançar lentamente em um ritmo próprio. Enquanto caminha,
Você sente uma presença discreta, um companheiro invisível, mas não desconfortável. Talvez o eco dos passos de antigos poetas, artistas e moradores que um dia trilharam essa mesma rua. Você se lembra do famoso Matsuo Basho, que no século XVII transformou simples caminhadas em jornadas poéticas, ensinando que cada passo, cada instante, pode ser uma fonte inesgotável de inspiração. Historiadores discutem até hoje se sua genialidade vinha do talento natural ou da profunda observação da vida simples, mas você sabe que, de uma forma ou de outra, ele teria amado essa rua. O céu noturno se abre em um vasto manto estrelado e você percebe uma constelação brilhante que, segundo a tradição japonesa, é a estrela da sorte. Sabe que isso é um sinal, uma pequena bênção silenciosa para quem aprecia a beleza discreta e a calma. Você para diante de um pequeno templo quase escondido, com lanternas acesas que lançam uma luz quente sobre a madeira envelhecida. O lugar exala uma tranquilidade profunda, um refúgio que parece existir fora do tempo. A brisa carrega o som distante de um sino suave, cada toque uma lembrança para estar presente, para respirar, para simplesmente ser. Você respira fundo e sente a gratidão crescendo dentro de si, pela caminhada, pela companhia silenciosa do poeta que nunca viu, pela cidade que se revela aos poucos em suas camadas de calma e história. Ao virar para deixar a rua, um último olhar para trás mostra o caminho iluminado por lanternas que parecem estrelas caídas, um convite para voltar sempre que quiser. Você sabe que essa rua, tão silenciosa e tão cheia de vida, ficará guardada dentro de você como um sussurro doce, uma história para lembrar quando precisar desacelerar. Agora, você apaga as luzes na sua mente e se prepara para repousar, sabendo que a paz dessa caminhada vai te acompanhar nos sonhos. Agora que a caminhada pela rua mais silenciosa de Kyoto chega ao fim, você sente um sossego profundo envolvendo seu corpo e mente. Cada passo dado ali, sob as luzes trêmulas e os aromas delicados, foi um convite para desacelerar, para estar presente, para simplesmente existir. Respire lentamente, sentindo o ar entrando e saindo, preenchendo seus pulmões com calma. Imagine que cada inspiração traz paz e cada expiração libera qualquer tensão que ainda possa restar. Você está seguro, acolhido por uma cidade que guarda suas histórias com ternura e respeito, e que, mesmo em silêncio, sussurra beleza e tranquilidade. Deixe que essa sensação suave se espalhe pelo seu corpo, do topo da cabeça até a ponta dos dedos dos pés. Permita-se relaxar, como uma folha que flutua suavemente em um riacho calmo, sem pressa, sem pressões. Pense no brilho das lanternas refletidas na água parada, no aroma doce do chá de jasmim, no canto distante do shamisen que ecoa na noite. Todos esses pequenos detalhes continuam ali, dentro de você, como uma âncora para os momentos de paz que podemos encontrar mesmo nos dias mais agitados. Agora, envolto nessa calma, permita que seus olhos se fechem lentamente. Deixe que os pensamentos desacelerem, como nuvens que deslizam suavemente pelo céu. Sinta o conforto de estar exatamente onde precisa estar, seguro, tranquilo e pronto para sonhar. Boa noite, bons sonhos.